8ª Semana Espírita de Taubaté, uma realização da USE Intermunicipal de Taubaté. Será muito bom tê-los conosco nesta semana de estudos e aprendizados. Que cada palestra nos traga reflexões e apontamentos sobre o momento em que vivemos e que juntos possamos nos enriquecer com os valores do Evangelho. Um abraço fraterno a todos, sigamos juntos! Boa noite a todos os participantes da 68ª Semana Espírita de Taubaté. Vivemos ainda em tempo de pandemia, separados fisicamente, mas continuamos unidos através dos mesmos ideais e do pensamento que nos une através do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Que as palavras aqui proferidas pelos palestrantes possam chegar aos seus corações, levando não só conhecimento, mas também o consolo que todos nós precisamos. Então, nesse instante, eu os convido para que possamos fazer a prece de início e de abertura dessa 68ª Semana Espírita de Taubaté. Que os bons amigos espirituais nos envolvam e nos amparem. Agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui realizando mais uma Semana Espírita. Que os bons amigos e espíritos palestrantes, para que possam, através das suas palavras, serem conduzidas a todos nós, as vibrações de amor, as vibrações que o Cristo nos traz, através das suas falas. Que os bons amigos espirituais nos envolvam, nos amparem, nos fortaleça, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, e graças a Deus. Olá, queridos amigos da Semana Espírita de Taubaté, muita luz e paz aos seus corações. Eu, a Natasha Mequena, gostaria de começar compartilhando com vocês uma oração em forma de canção. Vamos todos juntos, num só coração, num só pensamento, cantarmos juntos a oração de São Francisco de Assis. Que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.
milagre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida E a próxima canção, ela também é uma oração. E é uma oração de agradecimento, de gratidão, o sentimento por excelência. Através da gratidão, nós podemos mudar a atmosfera à nossa volta, nós podemos fazer brilhar a nossa luz. E essa luz estendida alcança a um número muito maior de corações. E a canção se chama Doce é Sentir.
amigos, luz, paz e música sempre aos seus corações. E que tenhamos bom ânimo e esperança sempre. Recebam meu abraço sonoro. Beijos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à 68ª Semana Espírita de Taubaté, um evento tradicional que nós temos a honra e a alegria de poder participar e que traz para a gente sempre temas importantes relativos à atualidade, mas conectados com as luzes do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E o tema dessa Semana Espírita é um tema muito importante, que é a pandemia e a transição planetária. Quando nós pensamos nos tempos atuais, talvez a nossa geração não tenha vivenciado momentos tão desafiadores quanto aqueles que nós passamos na atualidade. Tantas coisas se alteraram em função dessa pandemia, tantas perdas ocorreram, tantas frustrações, tantos desafios. A nossa vida foi sacudida de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Muito daquilo que considerávamos que eram as coisas mais importantes tornaram-se de secundária relevância e algumas daquelas que a gente não dava tanta importância passaram a ocupar as primeiras posições da nossa atenção, nas nossas preocupações. Muita coisa foi alterada, vidas humanas foram perdidas. Nós não podemos deixar de considerar vidas humanas como algo muito mais do que meras estatísticas, perdas, lamentações, desafios. Isso representam problemas que a gente não pode relegar à secundária relevância. Mas ao lado de muitas coisas ruins que aconteceram, existe algo que a doutrina espírita nos convida a ter, que é uma perspectiva mais ampla acerca das situações, das circunstâncias que nos cercam. Aliás, a doutrina espírita, na sua feição de consolador prometido pelo próprio Cristo, que viria revelar muito daquilo que ele não pudera inicialmente esclarecer em profundidade, nos traz um convite para que nós comecemos a despertar a consciência do ser espiritual que cada um de nós é. Quando nós falamos em despertar essa consciência, não significa simplesmente que a gente vai reconhecer a realidade inegável da imortalidade da alma, da reencarnação ou da comunicabilidade dos espíritos, mas que nós passemos a enxergar pessoas e circunstâncias através de uma ótica, de uma perspectiva mais profunda da realidade que nos cerca. Enquanto a criatura que se apega somente aos aspectos materiais da sua existência, olha para acontecimentos, fenômenos e elementos e pode enxergar somente uma parte daquilo que está de fato imerso na realidade que nos cerca, quem dispõe de uma visão espiritual consegue enxergar muito mais adiante. Primeiro, carrega uma pequena vela. O segundo, carrega um grande holofote. E a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo em nossas mãos são esse holofote, que nos ajuda a enxergar muito mais longe, a ver com mais clareza os caminhos que estamos trilhando, a divisar com mais segurança as sendas que percorremos e a nos afastar dos perigos que muitas vezes acometem aqueles que enxergam somente uma parte limitada do caminho. É com essa concepção que nós devemos olhar o momento pelo qual nós passamos. Já há algum tempo, a doutrina espírita fala sobre um processo de transição planetária. E todo processo de transição traz os seus desafios, traz as suas características, mas é preciso que nós nos lembremos do propósito de uma transição planetária. O propósito da transição planetária não é o de trazer dores, sofrimentos, problemas e perturbações. O propósito de uma transição planetária é colocar os habitantes de um determinado orbe em novos patamares de felicidade, de crescimento, de prosperidade, de desenvolvimento. A transição planetária não é uma porta que se fecha, mas, pelo contrário, é um novo caminho que se abre diante de nós. Quando nós olhamos a transição planetária sob essa perspectiva, é preciso reconhecer que, muitas vezes, nós nos afastamos desse sentido, porque o processo, muitas vezes, nos frustra, traz desafios, traz problemas. E eu gostaria aqui de recorrer a Allan Kardec, quando, no item 737 do Livro dos Espíritos,
indaga por que Deus permite os flagelos destruidores. A resposta dos espíritos é contundente, objetiva, inequívoca. Afirmam eles, para que a humanidade progrida mais depressa. Os momentos desafiadores de ordem coletiva são aqueles que nos convidam a acelerar o nosso passo, a prosseguir com mais celeridade, a caminhar com mais velocidade. Porque, às vezes, a gente se acomoda no status quo, nas posições de conforto, nas situações de conveniência em que nos encontramos, e a gente fica ali acomodado. E aí Deus dá aquele empurrãozinho para que a gente possa acelerar o nosso passo, para que a gente possa caminhar mais depressa na direção da felicidade real. Não da felicidade transitória, daquela alegria que surge hoje como um fogo fato e amanhã desaparece em precipícios de dores e lamentações. Mas a felicidade real das conquistas do espírito, das conquistas verdadeiras da alma, do fortalecimento daquilo que nós trazemos no nosso íntimo, do desenvolvimento de uma consciência do ser imortal que cada um de nós é. Por isso, quando nós pensamos em transição planetária, em pandemia, nós devemos ter sempre em mente que a doutrina espírita nos convida a um olhar não só para o estreito limite daquilo que nós observamos, mas a ampliar as nossas concepções acerca de propósitos, causas, destinos e intenções. E quando nós estamos diante disso, precisamos lembrar que a doutrina espírita nos convida, através dos seus princípios, a reconhecer a existência de Deus. Por que eu estou trazendo isso numa palestra que fala sobre transição planetária e pandemia? Porque muitas vezes é exatamente na concepção adequada que nós temos da divindade que nós vamos encontrar os raciocínios que nos ajudam a compreender as circunstâncias nas quais nos inserimos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos convida a pensar na divindade, a refletir sobre os seus atributos. Ele sabe que nós temos limitações, porque quando indagou se era permitido ao ser humano compreender a natureza íntima de Deus, os espíritos respondem que ainda não, porque falta-nos para isso ainda um sentido. Mas isso não nos impede de divisar muitas coisas que já são acessíveis ao nosso entendimento quando falamos da divindade. E Allan Kardec detalha os atributos da divindade, nos convida a refletir sobre eles, a pensar sobre esses atributos, para que nós não desenvolvamos raciocínios, concepções, ideias, pensamentos que se distanciem desses caracteres da divindade. Porque todas as vezes que nós elaboramos, que nós cuidamos, que nós acalentamos um pensamento, um raciocínio, uma ideia que se afasta dessas concepções da divindade, esse raciocínio, essa ideia, por mais bem elaborado, por mais que a gente tenha carinho por ele, está fatalmente fadada ao fracasso, porque se distancia da realidade. Pensar na divindade, portanto, é o primeiro passo para que nós possamos compreender as coisas que nos cercam mais profundamente. Não é sem razão que Allan Kardec inicia a obra básica da doutrina espírita indagando o que é Deus. E os espíritos dão uma resposta muito bonita, fácil de ser memorizada, boa de usar nas palestras, mas muito difícil de ser internalizada. Porque os espíritos nos esclarecem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não de algumas, de todas as coisas. E se Deus é a causa de todas as coisas, não há nada que ocorra no universo à revelia ou pela inconsciência do Criador. O primeiro caractere que Allan Kardec nos convida a reconhecer na divindade é a sua onipotência. A Deus nada é impeditivo. Deus pode realizar qualquer coisa que queira. A sua vontade ela é soberana no universo infinito, expressando-se através das suas leis, através da maneira como ele dirige o universo, mas a sua vontade ela é soberana. Quando nós pensamos nessa vontade soberana,
nós devemos nos afastar de alguns raciocínios que às vezes a gente desenvolve nesse período de pandemia, que são raciocínios do tipo: Deus não podia deixar isso acontecer. Ora, gente, meus amigos e minhas amigas, é Deus. Se Deus disser não, é um baita não. Nada acontece no universo à revelia do Criador. Quando nós estamos diante de todos os acontecimentos, devemos lembrar que se algo acontece, é porque Deus o permite. Porque o dia que Deus disser não, não existem poderes humanos, não existe nada sobre a face da terra capaz de se opor a um desígnio do Criador. Para que a gente possa compreender que muitas vezes nós não entendemos situações, nós não entendemos causas, origens, propósitos, e aquela parte da realidade que nós enfrentamos, que nós consideramos, parece para nós, como é natural, porque somos criaturas limitadas e imperfeitas, toda a realidade. Às vezes a gente não vê o que está por trás, os elementos que foram considerados, os propósitos que estão estabelecidos. Eu vejo, por exemplo, essa situação de pandemia com a qual nos encontramos, e eu não posso deixar de reconhecer a misericórdia divina que sempre nos envia recursos antes. Olhamos agora, estamos aqui interagindo através da internet. Esse evento maravilhoso foi elaborado graças à possibilidade, à dedicação de pessoas que trabalharam, que se envolveram utilizando as redes sociais, que editaram os vídeos, que colocaram as músicas. E isso só é possível porque Deus mandou a internet antes. A gente descobriu a internet antes da pandemia. Imaginemos se a internet não existisse, se a pandemia tivesse ocorrido há 20 anos atrás, em que as 3 únicas coisas que o nosso celular fazia era 30 minutos de ligação, mandar 20 SMS e só tinha um jogo da cobrinha. Imagina como é que seria a nossa vida se a gente estivesse passando pela situação de pandemia que estamos hoje, com apenas esses recursos de 20 anos atrás. Essa é uma lei universal. Deus sempre envia os recursos antes do problema, para que nós possamos enfrentá-los com o menor nível de dor possível. Não interessa ao Criador o sofrimento da criatura. Deus cuida, zela de nós. E Deus é o poder infinito. Por isso, quando nós pensamos nos acontecimentos que nos cercam, lembremos de que nada ocorre à revelia do Criador. Jesus tem uma maneira muito bonita de expressar isso, numa passagem em que o Evangelho registra que ele está diante de Pilatos, e Pilatos faz uma pergunta para Jesus, Jesus silencia. Jesus faz uma outra pergunta, Jesus permanece calado. E aí Pilatos se irrita, vira para Jesus e lhe diz: não sabes, Galileu, que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Nesse momento, Jesus levanta os olhos, olha profundamente aquele homem e lhe diz: nenhum poder tu terias sobre mim, se não lhe houvesse sido concedido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia novamente. Jesus reconhece o poder divino acima de todas as coisas que ocorrem no universo. Por isso, desenvolver raciocínios do tipo Deus não podia deixar isso acontecer, não coaduna com a verdade. Mas às vezes a gente até reconhece isso, mas a gente diz assim: ah, tá bom. Se Deus podia evitar, mas não evitou, é porque ele não está vendo o que está acontecendo. O que também não é verdade. Porque Deus é onisciente e onipresente. Nada escapa ao olhar simbólico da divindade. Deus está presente em todas as coisas, do átomo ao arcanjo. Nada escapa ao olhar do Criador. Nada ocorre sem que ele o perceba. E por isso não há razão para dizermos que determinada coisa Deus não está vendo, Deus não viu. Deus observa tudo. Nós é que às vezes não enxergamos o propósito e as razões das circunstâncias que nos cercam. Eu me recordo que certa vez eu fui conversar com uma pessoa, fazer uma palestra numa casa de recuperação de alcoólicos, e chegando lá, tinha um tempinho inicial, eu fui conversar com uma pessoa, e ouvi um pouco da história daqueles que estavam ali. E um deles me chamou a atenção porque ele estava ali porque tinha sido acometido de uma cirrose muito grave.
A cirrose quase tinha o levado à desencarnação. E, em função disso, familiares e ele decidiram que precisava do apoio de uma clínica daquela natureza. E eu, diante do relato, perguntei para ele assim: escuta, se você se visse livre dessa doença, o que é que você faria? Ele falou com entusiasmo: ah, Saulo, a primeira coisa que eu faria seria voltar a tomar minha pinguinha todo dia. A doença era um benefício, era uma bênção, que limitava a possibilidade dele continuar fazendo aquilo que estava prejudicando a sua saúde. Por isso, quando nós olhamos as circunstâncias, não podemos pensar que Deus não enxerga. Deus enxerga tudo. E Deus está no comando, está na direção dos destinos humanos. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas se Deus podia evitar, não evitou. Se Deus está vendo o que está acontecendo, então é porque Deus não é justo. O que também não corresponde à realidade. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Deus é a bondade infinita e a justiça infinita. Não há que pensar que determinado acontecimento ocorra sem que esteja fundado nas bases da justiça e da bondade do Criador. Acontece que muitas vezes nós queremos que os nossos caprichos, os nossos interesses, as nossas conveniências se sobreponham à vontade do Criador, que deseja sobretudo o nosso bem, que deseja sobretudo o nosso progresso. Não existe felicidade sem progresso. Não existe felicidade sem desenvolvimento, sem aperfeiçoamento. Aquilo que permanece estagnado, logo, logo definha e morre. E não é esse o destino que Deus quer para os seus filhos, criados seres imortais. O progresso é uma lei inexorável, porque está relacionada à nossa felicidade. Ocorre que muitas vezes nós preferimos as situações de conveniência, aonde ficar onde a gente está, porque ali é confortável, a gente está acostumado, e a gente esquece que nós precisamos crescer, que nós precisamos progredir, que nós precisamos corrigir paisagens do nosso passado, que a gente precisa abandonar antigas estradas e adentrar novos caminhos traçados pelo Criador. E o momento atual caracteriza de uma maneira muito bonita esse processo através do qual Deus se vale de fenômenos que atingem todo o globo para despertar em cada um de nós sentimentos mais elevados. É um convite, contudo. Esse convite ele é colocado para todas as pessoas, mas aderir a essa proposta depende de cada um. Nós nunca estivemos tão conectados com tudo que acontece no mundo. Nunca fomos uma humanidade tão homogênea como somos agora. Apesar das diferenças naturais de países, culturas, sistemas políticos, nós hoje temos acesso, nos preocupamos, temos informações sobre aquilo que acontece com os nossos irmãos e irmãs do outro lado do planeta, em outros países, em outros contextos, em outras culturas. Isso tudo é possível no mundo atual. Agora, nós podemos escolher como nós vamos utilizar esses recursos. Nós podemos escolher que postura vamos ter, que sentimentos vamos acalentar, que ideias vamos desenvolver. Isso compete ao âmbito do nosso livre-arbítrio. Quando nós falamos do nosso livre-arbítrio, é preciso lembrar que Deus oferece a cada um de nós um espaço, para que nós possamos, dentro desse espaço, operar da forma que melhor nos convenha. Esse espaço é concedido pelo Criador para que nós façamos as nossas escolhas, porque um pai sabe que um filho precisa do espaço de decisão, das próprias experiências, da busca de orientações, para poder se posicionar diante da vida. Um pai não seria um bom pai se restringisse seus filhos de todas as experiências e de toda a liberdade, traçando-lhe o melhor caminho, mesmo que fosse o caminho que obrigatoriamente eles deveriam seguir aos olhos do pai, mas por coação. Não é assim que Deus age. Deus aponta o caminho, melhor compete a cada um de nós trilhar esse caminho ou não. Por isso a situação atual, ela se caracteriza como esse caminho construído pelo Criador para que nós possamos alcançar novos patamares de consciência, de desenvolvimento, de progresso e prosperidade. Eu costumo sempre brincar que é mais ou menos assim. Deus constrói uma estrada,
muito grande. Deus constrói uma via iluminada, pavimentada, tem restaurante, tem hotel, tem posto de gasolina, só que tem os aspectos que a gente precisa observar. Tem limite de velocidade, tem farol que a gente precisa respeitar, tem a faixa que a gente precisa dar seta quando a gente vai mudar. Mas, às vezes, a gente cede espaço à rebeldia, a gente fala assim, eu conheço um atalho para chegar lá muito mais rápido. E a gente sai dessa autoestrada e começa a embrenhar numa estrada de chão. E aí, dentro da estrada de chão, a gente começa a perceber que o carro empena, que começa a chover, que o pneu fura, que não tem oficina, acaba a gasolina, não tem onde a gente abastecer. Aí a gente desce do carro, está chovendo, se machuca. Nada disso é imposição do Criador. Tudo isso representa o resultado do nosso afastamento em relação àquilo que Deus estabelece como sendo o melhor caminho. E o momento atual, ele representa um momento muito específico, em que comparece ao mesmo tempo 3 elementos: prova, esforço e oportunidade de crescimento. Nós não atingiremos o nível da transição planetária, como indivíduos, como coletividades, sem que esses 3 elementos estejam presentes. Não nos equivoquemos. Muitas das dificuldades que vivemos na atualidade não dizem respeito ao processo expiatório que a doutrina espírita tão bem nos convida a entender. Quando nós estamos diante dos momentos atuais, a maioria de nós passamos por momentos de prova. E no que consiste a prova? Aferição de valores. A gente às vezes diz assim, não, eu conheço a doutrina espírita, eu sou espírita há 10, 5, 20 anos, nasci numa família espírita. Ok, mas nós internalizamos isso? Nós somos capazes não só de falar, de expressar aquilo que nós sabemos, que aprendemos, que é o primeiro passo, é um passo importante, necessário, mas de viver a vida como espíritos imortais? Somos capazes de contemplar pessoas, circunstâncias de uma maneira mais profunda? Somos capazes de não nos rebelar, de não cair na rebeldia, no desespero diante das situações de dores, porque temos a confiança, a certeza de que Deus está no comando, de que o que Ele espera para os seus filhos é sempre algo melhor, e que muitas vezes esse momento que nós passamos da dor é como a dor ou do medicamento que é ministrado para que o doente se coloque num estado melhor, ou então do esforço chamado à experiência para que novos patamares sejam legitimamente alcançados. Tudo isso aprova. Aprova no sentido de avaliar valores. Nós vivemos no momento de pandemia um momento de prova, porque enquanto muitas pessoas se desesperam, nós encontramos outras que encontram possibilidades e oportunidades de continuar fazendo bem. Eu me recordo, ali uns 2 meses depois que a pandemia tinha começado, eu moro em condomínio e tem o WhatsApp, o grupo de WhatsApp do condomínio. E quem já participou desses grupos de WhatsApp do condomínio sabe que o grupo de WhatsApp do condomínio é o prenúncio do inferno. Ali acontece de tudo. Pessoas discutem por ideias, elas não concordam às vezes com pequenas coisas, é um ambiente assim meio complicado. Mas é curioso que quando começou a pandemia, uma pessoa teve a capacidade de entrar no grupo de WhatsApp do condomínio, pegar o telefone de cada um individualmente e enviar uma mensagem dizendo o seguinte: olha, se você faz parte do grupo de risco, se você faz parte daquelas pessoas que estão com mais idade ou tem algum problema de saúde, não se arrisca, não. Se você precisar ir no supermercado, na farmácia para comprar alguma coisa, não vai, não. Me manda aqui a lista, eu compro para você, passo lá, pego a sacola, deixo ela higienizada na porta da sua casa, não me custa nada fazer isso, pode mandar a lista aqui que eu vou te ajudar naquilo que me for possível. Aquela pessoa encontrou, numa situação de pandemia, num grupo de WhatsApp de condomínio, uma oportunidade de ser útil ao semelhante. Eu confesso que eu fiquei muito curioso com essa atitude e eu fui buscar saber quem que era a pessoa e não é trazendo a brasa para a nossa sardinha, não. Descobri que ela era espírita. Alguém que conseguiu, num ambiente como esse, internalizar os valores e reconhecer a oportunidade de ser útil, mesmo em situação
que muitas pessoas considerariam a pior situação possível. Por isso, nós estamos diante de momentos de prova, de avaliação, momentos em que nós somos convidados a demonstrar se aquilo que nós entendemos somos capazes de praticar, de vivenciar. Esse aspecto de prova não deve fugir da nossa cabeça. Eu me recordo que, há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma palestra para um conjunto de presidentes de casas espíritas, e um deles me perguntou o seguinte: Saulo, você acredita mesmo nessa questão de transição planetária? Eu pensei, por que a pergunta? Não, dizer que o mundo vai melhorar, que o mundo está melhorando, que a gente vai caminhar para uma situação melhor, não sei, eu tenho dificuldade de perceber isso, e nem estávamos na situação de pandemia. E eu me recordo que, depois da pergunta, eu me dirigi para ele e falei assim: olha, eu sei que o progresso é uma lei, a doutrina espírita traz isso como princípio. Eu sei que Deus é Pai de amor e bondade. Agora, quando a gente pensa em transição planetária, há algo que nós devemos ter em mente. Transição planetária é um processo através do qual uma determinada coletividade alcança um novo patamar de crescimento. A nossa preocupação não deve ser se a coletividade vai chegar lá nessa ou naquela data, nesse ou naquele tempo, mas na nossa transformação, na nossa regeneração interna. Porque se a gente se regenerar nessa encarnação, existem bilhões de planetas só na nossa galáxia, que estão no nível de planetas regenerados, para os quais a gente pode se dirigir já na próxima encarnação. Então, na próxima encarnação, a gente já pode reencarnar num lugar melhor. Basta que a gente tenha condições íntimas para isso. Agora, se a gente não se regenerar e a Terra se regenerar, também existem bilhões de planetas que estão no estágio ainda de provas e expiações, alguns lá no comecinho, quando não tinha internet, não tinha água encanada, não tinha carro, não tinha avião, não tinha geladeira. Então, lá no comecinho, que a gente também pode ser convidado a participar, para que ali nós possamos lembrar da oportunidade que é estarmos vivos e sermos úteis ao semelhante. Quando nós pensamos no processo de transição planetária e da pandemia, é um processo que nos convida a um esforço na direção do autoaperfeiçoamento, do crescimento, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de servir. Esse esforço, que muitas vezes a gente achava que não era capaz, vencemos nós. Muitos de nós aqui, talvez, que estejamos vendo essa palestra no dia ou na gravação, talvez tivéssemos dificuldade com a internet, talvez nos colocássemos assim distante das redes sociais, não entendia muito bem isso. E através do nosso esforço, nós somos capazes hoje de estar conectados com uma quantidade extraordinária de conteúdos tão belos que a doutrina espírita e o evangelho nos proporcionam. Por isso, quando a gente pensa na situação de pandemia, lembremos que é um convite a nos esforçarmos um pouco mais, a colocarmos um pouco mais de energia, um pouco mais de disposição e boa vontade, tendo discernimento de separar, de identificar aquilo que é mais importante daquilo que não é o prioritário. Porque a pandemia também nos mostrou isso. Muitas coisas que a gente considerava que eram as coisas mais importantes da nossa vida, que a gente achava que não dava conta de viver sem isso, a gente percebe que dá para passar muito bem sem essas coisas. E outros elementos, até mesmo simples, que a gente relegava a secundária importância, a gente percebe que hoje são elementos essenciais para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa interagir, para que a gente possa conviver de uma maneira mais fraterna, de uma maneira mais adequada com aquelas pessoas que estão à nossa volta, ou para desempenhar as nossas atividades, até mesmo de cunho profissional, ou mesmo dentro da casa espírita. Vejamos o exemplo da casa espírita. Nós descobrimos que casa espírita não se restringe aos muros, às paredes, ao local. É tudo maravilhoso, a gente adora, sente uma saudade enorme, vai ser ótimo quando a gente puder voltar a se encontrar, voltar a se abraçar. Mas a casa espírita é muito mais do que isso. Nós podemos estar conectados como estamos aqui agora, cada um do seu lar, cada um do local onde se encontra,
em torno do mesmo propósito, em torno do Evangelho, em torno da doutrina espírita. Não existe limitação e muitas vezes a gente não se dava conta disso. Quantos grupos de estudo não foram montados durante essa pandemia para que as pessoas se mantivessem em contato com o Evangelho? Quantas atividades não foram realizadas? Eu me recordo que há 2 semanas atrás falava com o presidente de uma casa espírita e ele me diz o seguinte: Saulo, eu sempre tive medo desse negócio de internet, nunca gostei disso, mas depois que começou a pandemia a gente não tinha outra coisa. E eu não queria deixar aquelas pessoas do atendimento fraterno, que a gente atendia toda semana ali, desassistidas, montei um grupo do WhatsApp. E aí agora a gente tem um atendimento fraterno através de um grupo do WhatsApp. É um grupo que é aberto a determinada hora, as pessoas têm uma leitura inicial, um áudio que é colocado ali, elas podem fazer perguntas, quem está ali disponível responde, elas se apoiam umas às outras, depois terminou o período, a gente fecha e abre somente na próxima semana. E olha que interessante, Saulo. Enquanto a gente, no atendimento fraterno da nossa casa, nós atendíamos 7, 8 pessoas por noite, no grupo do WhatsApp, nós já atendemos mais de 250, estamos precisando abrir o segundo grupo, porque atingimos o máximo que a ferramenta permite. A gente precisa lembrar dessas coisas, para que a gente entenda que não é possível voltar ao estágio inicial. É preciso a gente continuar se esforçando para galgar novos patamares de entendimento de ações. Que a gente nunca mais volte a ter nas nossas casas espíritas a situação das palestras sendo transmitidas somente para aqueles que estão ali fisicamente presentes. Que a gente pegue um celular, porque a gente descobriu que esse negócio de internet não precisa daquela coisa de iluminação, de som, de áudio. Se tiver, está ótimo. Mas a maioria das pessoas consegue fazer isso com um único celular, colocado ali no tripé, e pode levar uma boa mensagem. E a gente ajuda muitas pessoas, porque quando o obsessor segurar a pessoa em casa, depois que a pandemia terminar, não tem problema, a gente leva a palestra para dentro da casa da pessoa. São possibilidades extraordinárias que se abrem, mas que só serão concretizadas se nós aplicarmos uma dose a mais de esforço, uma dose a mais de energia, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que nos são dadas como elementos para que a gente possa trafegar para um novo nível, para um novo estágio, de uma maneira mais segura e serena. A pandemia nos convida ao crescimento. Um crescimento que não é só um crescimento intelectual, mas também é intelectual, mas é um crescimento de sentimentos, um crescimento de convicções. Talvez, na nossa história recente, nenhuma circunstância tenha abalado tanto os nossos sentimentos quanto a que vivemos agora. E quando nós olhamos os nossos sentimentos, nós começamos a reconhecer que eles são forças muito poderosas. E como forças poderosas, precisam ser adequadamente direcionados. Nós começamos a perceber que os nossos sentimentos, eles são um convite à construção dos estados em que nós nos encontramos. Nós não somos vítimas dos nossos sentimentos, porque passando pelas mesmas circunstâncias, indivíduos podem ter sentimentos diferentes. Enquanto algum contempla uma circunstância que lhe inspira desespero, medo, incerteza, outro pode enxergar na mesma circunstância outras coisas e desenvolver confiança, compaixão, serenidade. Desenvolver esses sentimentos é um trabalho que precisa ser levado muito a sério, que começa com o cuidado que nós devemos ter com a nossa casa mental, com aquilo que a gente traz para dentro do nosso mundo íntimo. A gente se preocupa tanto, com a qualidade do alimento que a gente traz, com aquilo que a gente pode trazer para dentro de casa, para não trazer coisa estragada. A gente espera aí o momento da vacina, mas a gente precisa se lembrar também de não trazer coisa estragada para dentro da nossa cabeça. Não trazer coisas que não trazem benefícios para dentro do nosso mundo íntimo. A procurar se vacinar também contra os pensamentos inadequados, contra situações que podem nos trazer sofrimento e que são fáceis, e a gente pode simplesmente não aderir a nenhuma delas. É preciso cuidar da nossa casa mental, cuidar da nossa saúde emocional. Isso exige estudo, isso exige entendimento, isso exige dedicação. Nós não podemos lidar com os nossos sentimentos, que são um contributo tão importante do nosso processo evolutivo, fazem parte
da nossa estrutura biológica, do corpo que nós recebemos quando iniciamos a nossa encarnação, os sentimentos estão ali, as emoções estão ali gravadas. Nós precisamos aprender a direcioná-las, a entender que todas as emoções têm o seu papel. A gente não pode lutar contra, mas a gente também não deve ser vítima. A gente deve saber direcionar. Todas elas têm o seu papel. A tristeza tem o seu papel. A gente está aprendendo, está crescendo na medida em que a gente aprende a lidar com a tristeza. A tristeza é uma emoção muito bonita, porque a tristeza nos informa que algo que é importante para nós não está mais presente. Se não fosse a tristeza, a gente não saberia distinguir o que é importante daquilo que não é. Porque às vezes quando o que nós precisamos, quando algo que é importante para a gente está ausente, é que a gente percebe pela tristeza a importância daquilo. A importância da presença de uma pessoa, a importância de uma determinada situação. Por isso a tristeza nos informa sobre coisas importantes para a nossa vida que não estão presentes e que a gente deve buscar valorizar, que a gente deve buscar se conectar. Mesmo quando se referem àqueles que já partiram para a vida maior, a tristeza nos informa que aquela pessoa foi cara ao nosso coração. Só é capaz de sentir tristeza quem amou alguém que partiu. E quando nós entendemos esse papel, nós somos convidados a honrar cada dia, cada oportunidade, o nome daqueles que nos são caros. Aqueles que já voltaram para a pátria espiritual e que lá estão, às vezes, zelando por nós, e nós estamos aqui ainda tendo a oportunidade de estarmos vivos. Honremos essa oportunidade, honremos o nome daqueles que partiram, ajudando, auxiliando, crescendo, progredindo. Quando nós olhamos as situações atuais, há no texto do Novo Testamento, no conjunto de textos do Novo Testamento, um que trata dos momentos de maior dificuldade, que é conhecido como o Apocalipse. A palavra, aliás, é muito ruim, porque a palavra Apocalipse no português foi uma palavra transliterada, só que o sentido da palavra no português, que às vezes remete a fim do mundo, sofrimento, desespero, não corresponde ao sentido original dos textos evangélicos. No Evangelho, Apocalipse significa revelação, revelar. Na verdade, é a junção de duas palavras, apo, tirar, e calipso, lenço, véu, retirar o véu que cobre algo, revelando o que está ali. E o Apocalipse, ele nos traz esse convite para que nós possamos olhar para as situações que nós vivenciamos, que são desafiadoras, da maneira adequada. O Apocalipse, ele nos traz uma frase muito bonita que é: não tenhas medo do que podes vir a padecer ou a sofrer. E Emmanuel nos diz que uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar do coração do discípulo sincero os fantasmas do medo. O medo que nos corrói, o medo que nos paralisa, o medo que faz com que nós enxergamos o problema quando a solução pode estar ao nosso lado. O medo que nos cega diante da bondade do Criador, o medo que nos cega diante da nossa própria realidade de seres imortais. Quando nós entendemos que a mensagem do Cristo prioritariamente nos convida a abandonar essa postura de medo e a encarar as situações com o coração aberto, entendendo a oportunidade de sermos úteis, de crescermos enquanto estamos aqui, nós começamos a desenvolver um outro nível de energia, de perspectiva acerca daquilo que nos cerca. Existem problemas, não somos ingênuos, mas o trabalho é esse. Existem desafios, alguns deles muito pesados, mas se tivermos a devida atenção para atender o convite do Cristo, quando nos convida, aquela frase muito bonita, em que Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas cansadas. Nós entendemos que o convite do Cristo não é para um processo de maior peso, mas de muitas vezes nos livrar daqueles pesos que equivocadamente nós colocamos sobre as nossas próprias costas, e entender que quando estamos no caminho do Evangelho, nós estamos sempre na solução, no caminho, que ele não é um caminho isento de provas, de esforço, de crescimento, porque senão a criatura não progrediria, mas que é o caminho mais leve,
que os outros caminhos são muito piores e que a solução para os nossos maiores dilemas ainda repousam no amor e no trabalho. O amor que não é só um sentimento. O amor que é muito mais do que um sentimento, é uma força transformadora. E o trabalho, no limite das nossas possibilidades, da nossa força, para que aproveitemos a oportunidade do dia a dia e reconheçamos que o que há de mais precioso na nossa vida é a paz que podemos trazer dentro da nossa alma. Eu gostaria de encerrar com uma bela página de Emmanuel que nos diz assim: por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se te ferem, pacifica desculpando. Se te caluniam, pacifica servindo. Se te menosprezam, pacifica entendendo. Se te irritam, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes geram somente feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Nunca ergas o braço para bater ou abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, servindo sempre, compreendendo que o tempo, Senhor de todas as coisas, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz no mundo é dom de Deus, começando de ti. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça, que possamos estar em paz para vencer os desafios, as provas que nos habilitarão a novos patamares de felicidade e realizações, se bem soubermos aproveitar a oportunidade bendita de estarmos aqui, vivendo hoje.